Bom dia, pessoal da turma de eletrônica. Hoje nós vamos falar sobre a fonte de corrente contínua, que é basicamente composta pelo transformador, os diodos retificadores, o filtro, o regulador de tensão e a carga. O transformador ele diminui a amplitude, os diodos deixam toda a tensão positiva, o filtro vai diminuir essa variação com relação à tensão do diodo e o regulador de tensão vai deixar o mais linear possível. Os dados do nosso exercício aqui, nós temos um transformador de 127/12, o diodo Zener EDZ-V12B. Então, estamos no datasheet e a gente encontra uma tensão VZ0 de 12 volts, uma impedância Zener de 80 ohms, para uma corrente mínima de 0,5 mA. No exercício também ele pede uma tensão de Ripple de 0,5 volts e a tensão desejada na carga é de 12 volts, sendo essa carga de 1 kΩ. No final ele pergunta qual a faixa de valores de tensão na carga. Bom, primeiramente esse aqui vai ser o nosso circuito, né? Com os diodos em ponte, o capacitor, a resistência em série para limitar a corrente para o Zener e a carga. Primeiramente, o transformador ele muda de 127 para 12 volts RMS. Então essa tensão de pico no secundário vai ser igual a 12 vezes a raiz de 2, que dá 16,97 volts. Nesse nó A aqui, a tensão vai ser um pouco menor por conta da queda de tensão nos diodos. Então a tensão de pico secundário no ponto A ela vai ser de 16,97 menos 1,4, que é igual a 15,57 volts. 1,4 seria 0,7 de cada diodo, e como ele está sempre conduzindo em dupla, 1,4. A gente sabe também que a corrente mínima é de 0,5 mA no diodo, e ele tem uma resistência interna de 80 ohms. Então o nosso VZ total ele vai ser de 12 mais 80 vezes 0,5 vezes 10 menos 3, por causa do milli, e vai dar 12,04 volts. Vai ser a tensão na carga no diodo Zener. IZ é igual a IZK, né? E a corrente na nossa carga, como ela tem paralelo com o diodo, vai ser de 12,04 dividido pela carga, que é 1000 ohms. Então a corrente na carga é de 12,04 mA. A partir daí a gente tem que encontrar então IRS, que vai ser a corrente que vai passar pelo resistor que está em série antes do diodo, do Zener e da nossa carga. Então ele vai ser igual à corrente do Zener, IZ, mais a corrente da carga, que é IRL. Então vai ser 0,5 vezes 10 a menos 3 mais 12,05 vezes 10 a menos 3. Dá 12,54 mA. Agora é hora de a gente calcular a nossa tensão média, que ela vai ser igual à tensão de pico no secundário, depois do Zener, que no caso é a tensão no nosso ponto A aqui, menos a tensão de Ripple sobre 2, porque ela vai variar metade do valor do Ripple para cima e para baixo dessa tensão média. Então fica 15,57, que é o máximo que a fonte consegue, menos metade do Ripple. Então a nossa tensão média vai ser de 15,32 volts. Certo? Dessa forma a gente consegue encontrar o valor de RS. Porque nós temos a tensão que vai ficar depois dele, a tensão média que vai ficar antes dele. Dessa forma é só subtrair pela diferença das tensões e dividir pelo valor da corrente total, que vai ser de 12,54 mA. Então, para calcular IRS, basta fazer a subtração e dividir, vai dar 261,57 ohms. Bom, a partir daí a gente tem que descobrir qual o valor de capacitância para o capacitor. No caso, a gente tem que a tensão de Ripple é igual à tensão média dividido pela frequência vezes o valor da carga vezes a capacitância. Então a gente pode manipular isso daí e encontrar uma equação que nos dê o valor da capacitância com base na tensão média, o valor de tensão de Ripple, a frequência e o valor da carga. A frequência, como no começo são 60 Hz, aqui então nós temos 127, 60 Hz. Quando ela passar pelo diodo, aqui no ponto A, ela vai ter 120 Hz. Porque agora ela não tem um ciclo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Ela tem apenas vários ciclos positivos com o tempo, o valor da metade de um ciclo inteiro antes dos diodos. Aqui para nossa equação, esse valor de carga, a gente tem que levar em consideração a nossa resistência em série, o nosso diodo, né, o EDZ-V12B, e a nossa carga real de 1000 ohms. A gente sabe que aqui do ponto de vista do capacitor, depois do ponto A aqui,
vai sair lá 12,54 mA. Sabendo desses valores, a gente pode calcular uma resistência equivalente dividindo a tensão pela corrente, encontrando uma resistência equivalente, do ponto de vista do capacitor, de 1.221,69 ohms. Com isso, a gente pode subtrair todos esses valores aqui e vamos encontrar um valor para o capacitor, que vai ser de 209 microfarads. Então, dessa forma, o circuito a partir de agora tem um capacitor de 209 microfarads, uma resistência em série de 261,57 ohms. Todos os valores de corrente e tensão estão dispostos aqui. Dessa forma, o nosso ripple ele vai variar 0,25 acima da tensão média e 0,25 abaixo da tensão média. Então, o valor mínimo é de 15,07 volts e o valor máximo é de 15,57. A gente pode calcular, a partir desses valores, o valor máximo e mínimo diretamente na carga. Então, basta a gente olhar para o circuito como no trabalho 1 passado. Então, a gente vai levar em consideração só o resistor em série, o diodo Zener com sua resistência e a carga. Usando aquelas equações e manipulando elas, a gente consegue calcular um valor para a tensão máxima na carga, que vai ser de 12,09, na média 12,04 e a mínima 11,99. Fazendo um delta de tensão e um delta V, né? O ripple na carga vai ser só de 0,1 volt, que é menor do que desde o começo aqui do ponto A. Então agora a gente vai usar o simulador e comparar os resultados do simulador com as contas que a gente fez anteriormente. Então a gente vai ter uma entrada de 127 volts, é a tensão eficaz, e o próprio simulador permite colocar a tensão eficaz, no caso eu estou usando o multisim, e então não precisa ficar calculando a tensão de pico. E aí ele vai passar pelo transformador, que ele tem uma proporção de 127 para 12. Então a saída vai ser 12 volts também RMS. Chegando nos diodos retificadores, a corrente sempre vai passar pelo diodo que está polarizado diretamente, ou seja, o que está conduzindo e nunca pelo que está em corte. Então, no caso dos dois ciclos, tanto o positivo quanto o negativo, a corrente sempre vai passar pelo diodo 2 ou diodo 3 e pelo nó 1. Nunca vai voltar e tentar ir pelo nó 2. Então, a corrente vai passar pelo nó 1 em direção ao circuito que está ali montado, a nossa carga. E depois, na hora de voltar, que ela vai passar pelo nó 2 e aí optar por passar ou pelo D1 ou D4, dependendo se está no ciclo positivo ou negativo. Quando a corrente passa pelo retificador, ela deixa de ter valores negativos, porque no caso de ambos os ciclos, ela vai estar sempre entrando, a corrente sempre vai estar entrando pelo polo positivo da nossa carga. Então ela deixa de ser uma onda senoidal e passa a ser, vamos dizer assim, meia onda, porque só vai ter a parte positiva da onda, e agora a frequência vai estar dobrada, porque a parte que era negativa vai ser rebatida para cima e vai virar uma onda positiva. Como ela vai estar sempre passando pelo polo positivo, ela vai ser uma onda estritamente positiva. Mas ela ainda tem aquelas quedas que vai para zero de tensão. E a gente não quer esse zero de tensão, e é aí que entra o capacitor. O capacitor ele vai carregar quando a tensão for alta, quando ela estiver no pico. Então ela vai carregar até o pico. E aí, a partir do momento que a tensão cai, o capacitor vai começar a descarregar para tentar manter a tensão na carga, quando ela está em paralelo com a carga. Então o que acontece é que em vez de ter uma queda brusca de tensão, como seria se fosse só a fonte, então agora ele vai começar a ter uma queda um pouco mais devagar, e antes de chegar em zero, a carga já vai estar carregando de novo, o capacitor já vai estar começando a carregar outra vez, e vai recomeçar o ciclo. Então agora a tensão não vai chegar a 0 volts, ela vai cair apenas um pouco, vai ser o valor calculado, variando pela capacitância do capacitor que a gente escolheu. E em vez de zerar totalmente, ela só vai diminuir um pouco e logo começa a carregar de novo quando a tensão for positiva. E o diodo Zener, que vai fazer a função de regulador de tensão. O diodo Zener estipulado era de 12 volts, então no caso, como ele está em paralelo com a carga, ele vai fazer com que a tensão seja o mais próximo possível de 12, com pouca variação, no caso de uma variação de tensão. E enquanto não for 12 volts a tensão, o diodo Zener não vai estar na sua região de operação, então ele não vai funcionar. A corrente vai passar toda pelo resistor, então a gente precisa que pelo menos 12 volts passe pelo Zener para que ele comece a funcionar. Só que enquanto a corrente estiver passando pelo Zener, ele não está oferecendo resistência nenhuma.
Então o que a gente precisa fazer é colocar uma resistência antes do Zener, que aí dessa forma vai ter uma queda de tensão pequena na resistência, só que não vamos ter uma corrente infinita, que seria o caso se a corrente estivesse passando apenas pelo fio e sem nenhum resistor. E aqui então a gente tem o sinal de saída da nossa carga. Dá para ver que não é mais uma onda senoidal, agora é mais uma linha mesmo, ela ficou bem estável. E o valor que a gente que tinha de objetivo eram 12 volts. E olhando pelo gráfico ali, também pelos cursores, dá para ver que tivemos uma mínima de 11.9912 e uma máxima de 11.9956. Então, assim, ela ficou bem estável mesmo perto dos 12 volts e a variação é bem baixa por causa do diodo Zener. Ele está regulando bem a tensão ali, então mesmo que tiver uma variaçãozinha nele, a variação vai ser mínima na carga. Então, utilizando os valores que a gente obteve nos cálculos teóricos e aplicando eles no simulador, deu para ver que os resultados foram esperados, a gente teve o sinal de saída que a gente esperava, e o simulador foi mais para mostrar mesmo como seria na situação prática, se você colocasse uma fonte dessas numa tomada com uma entrada de 127 volts RMS, você teria uma saída de 12 volts corrente contínua.